Então, partindo para o próximo tema, que é um tema extremamente controverso, que foi o parecer 00383 da Conjur CGU AGU. Um tema é a questão em relação àqueles famosos 28%. O que eu quero dizer? Essa questão ela chegou através de um recurso especial, recurso extraordinário. Chegou no Supremo Tribunal Federal, né, uma ação que envolvia duas partes. Quais eram as partes na época, né, nesse recurso especial? O recorrente era o espólio do Aprigídio Balarmino de Camargo e outros, e o recorrido, né, a pessoa que estava sendo pleiteado esse direito era o Banco do Brasil. O STF ele reconheceu ao trabalhador e ao servidor, né, o direito a determinado percentual acrescido a remuneração a partir da superveniência incorporada definitiva de determinado percentual. E aí, nesse parecer, né, da AGU CGU e Conjur, eles chamam a atenção para uma coisa chamada o princípio rebus sic stantibus. O que esse princípio ele trata, né? Ele representa a teoria da imprevisão e constitui uma exceção à regra do princípio da força obrigatória. Trata da possibilidade de um pacto seja alterado, e por isso que foi colocado no parecer, a despeito da obrigatoriedade, ou seja, havia uma sentença mandando pagar. E sempre que as circunstâncias que envolvem a formação não forem as mesmas, no momento da execução da obrigação contratual, ou da sentença, ou do acordo, né, que no caso quando há julgamento por um colegiado é acordo, há necessidade de um ajuste ao contrato. Então, como que a gente pode entender o que até vou parar aqui um momentinho para agradecer aqui ao Binho, né, do canal do Binho, que com um esforço muito grande ele colocou ali, fez um vídeo, né, tentando explicar todos esses termos jurídicos aí para as pessoas que não conhecem. Então, assim, um grande abraço aí, Binho. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tem feito uns vídeos muito legais. Parabéns. Deixa eu agradecer o Binho também. Eu sou seguidor do canal aí do Binho e recomendo a todos que também sigam o canal do Binho, apesar dele não ser advogado, mas é um excelente pesquisador das normas, tá? E tem muitas informações boas aí. Podem seguir aí o nosso amigo Binho. Isso aí, grande Binho. E aí, o que significa a tal da regra rebus sic stantibus? Pode ser entendida assim, ó, estando as coisas assim, ou enquanto as coisas estão assim, né, a cláusula do mesmo nome é instrumentalizada nesse ajuste. A estipulação contratual ou aplicação de um princípio rebus sic stantibus, de que o contrato, sentença ou acordo deve ser ajustado à nova realidade de se tem a revisão do contrato ou da sentença. Agora, nós vamos passar para uma questão interessante para que você entenda. Eu estou fazendo aqui preliminares para que você entenda a conclusão em relação aos pareceres. O artigo 102, a linha A, no parágrafo 1º, eles tratam sobre ações constitucionais concentradas. Então, a Constituição da República de 1988 estabelece 3 espécies de ações próprias para fins de controle abstrato de constitucionalidade. São eles: ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, né? Ação direta de constitucionalidade, ou ADC, e arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. Os efeitos da decisão são sempre erga omnes, vinculante.
a todos os órgãos do Judiciário e ao Poder Executivo, nas 3 esferas. Pode ser essa decisão que acontece da ação direta de constitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade, ou ação de descumprimento, ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela pode ser ex tunc, ex nunc. O que o Supremo tem feito nessas ações? Usado um tal de efeitos de modulação. Esses são as mesmas para a ADI, a DC e a DPF. Em todas as ações, não há possibilidade de desistência da ação. Assim, uma vez proposta essa, seguirão até o fim. Acabou. O Supremo Tribunal Federal tem uma função de interpretação da Constituição Federal. Com o intuito de aplacar essa grande quantidade de demandas, a repercussão geral ela veio com a emenda constitucional número 45, ou seja, em 2004, foi feita uma emenda constitucional e trouxe a repercussão geral. Então, mesmo aquela ação que não é a DPF, que não é a DC e que não é a DI, ela pode ter um fenômeno jurídico chamado repercussão geral, que foi o caso em pauta tratado daquele recurso especial dos 28%. A emenda constitucional número 45 constitui a repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, almejando que este a cada vez fosse mais excepcional. Ou seja, hoje nós temos uma possibilidade extremamente excepcional de que ocorram recursos especiais ao STJ e recurso extraordinário ao STF, justamente por causa desses filtros, né? Existe o pré-questionamento, existe o cotejo do questionamento e assim sucessivamente. Então, assim, a repercussão geral é para julgar casos meramente interpartes. Então, vou repetir para que você entenda. Esses casos são julgados meramente interpartes. De repercussão geral, tá? Exclui aí a ADI, a ADC e a DPF, que tem um julgamento erga omnes, ou seja, atinge toda a sociedade, tá certo? Então, a necessidade da existência de questões no recurso especial com repercussão geral, a necessidade da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, tá certo? Nesse momento do julgamento por amostragem do STF, ao julgar aquele caso, aquele recurso extraordinário, ou RE, né? Muita gente do mundo jurídico a gente chama de RE. A repercussão geral, nessa única decisão do STF, deve ser multiplicada em todo o Brasil. Aqui, há um transbordo do julgamento e todos os juízes e a administração são atingidas. Então, aquilo cria uma coisa chamada jurisprudência, né? Então, essa jurisprudência, ela transborda, ela atinge todos os tribunais que estão abaixo do STF, né? Por isso, existe, então, essa tal da repercussão geral. Agora, vindo aqui para o caso aqui dos 28% tratados no parecer da AGU. É bom ficar claro que a decisão do recurso extraordinário dos 28%, ela foi interpartes, né? Embora tenha atingido os tribunais inferiores, os tribunais abaixo da STF, mas ela foi interpartes, tá certo? Por isso que eu aproveito esse momento aqui para falar com vocês o seguinte: vocês, de forma nenhuma, devem deixar de recorrer, devem ficarem parados, ficarem silentes, inertes. Quando você tem um julgamento negativo, quando você tem um julgamento negativo na primeira instância, seja ela no Supremo, seja ela na Justiça Comum ou na Justiça Federal, né, você precisa necessariamente recorrer. Aquelas pessoas que chegaram até o Supremo Tribunal Federal,
conseguiram os 28%. Então, nesse julgamento dos 28%, tiveram dois tipos de sentença, né? Teve juízes que determinou o pagamento de percentual ad perpétuo. Então, se o cara era tenente, ele tinha uma diferença de 25% em relação ao brigadeiro, em relação ao almirante, em relação ao general, pagou 25%. Ao capitão, que tinha lá uma diferença de 20% em relação ao almirante, em relação ao brigadeiro, em relação ao general, pagou 20%, e assim sucessivamente. Esses foram aqueles que recorreram até o STF e tiveram incorporado, além de receber em pecúnia o valor, também receberam a incorporação desse valor ao soldo. Então, recebem até hoje 25% do soldo, 20% do soldo, 10% do soldo, assim sucessivamente. Porque, como o aumento foi escalonado dos 28%, então tiveram vários tipos de percentuais, tá certo? Teve o segundo caso. O que aconteceu com o segundo caso? O juiz determinou o pagamento de valores sem incorporação do soldo. Foi esse caso, por exemplo. Na época, eu era estudante de direito ainda, não conhecia como funcionavam essas normas, eu recebi lá R$ 4.500, né? O advogado recebeu a parte dele, né? Ele não recorreu e acabou. Então, a grande maioria dos militares não recorreram ao STF e houve uma coisa chamada trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado, o assunto se encerra. A única coisa que pode mudar o trânsito em julgado é um fato novo, uma situação nova, que é através através de ação rescisória. Através de ação rescisória, você pode mudar o trânsito de julgado, mas tem prazo de 2 anos só, tá certo? Então, o que acontece? O que a AGU está propondo que se faça nesse parecer é que a diferença dos militares que eram ou terceiro sargento ou tenente foram promovidos a segundo, a capitão, a primeiro, a major, a suboficial, a coronel e assim sucessivamente, essas percentuais têm sido mantidos. Ou seja, 25% em cima do soldo do coronel, 25% em cima do soldo de major, 25% em cima do soldo de capitão. E o que a AGU está falando? Como na época havia uma diferença entre as promoções, e por isso o soldo foi o pagamento, o pagamento foi escalonado, né? Então, as próprias promoções elas já foram acobertando isso. Então, o parecer da AGU é no sentido de conformação a essa nova situação, que é o famoso rebus sic stantibus, que o Binho lá do canal do Binho ficou, pô, mas o que é esse rebus sic stantibus? O que é esse rebus sic stantibus, né? Então, é isso, né? Teve alguns colegas aí que não são da área jurídica que ficaram, não, que agora esse negócio é muito bom, esse negócio está em todos os lugares, mas infelizmente a justiça não socorre as que dormem. Eu costumo dizer aqui que a justiça não socorre as que dormem. Se você pretende ter um pleito seu, seja do adicional tempo de serviço, retornando, seja do altos estudos, seja da majoração do adicional de disponibilidade militar a 41%, necessariamente você tem que procurar um especialista, você tem que procurar um advogado e você tem que iniciar a sua ação.